À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições. Olá, estamos começando mais uma entrevista da série que estamos gravando com os principais candidatos a prefeito das 11 cidades que fazem parte do CIOeste, aqui da região oeste da Grande São Paulo. É o Giro SA nas eleições 2020. Nosso entrevistado de hoje é, na verdade, uma candidata, Mari Tavelli, de Barueri, do PSB. Mari Tavelli tem 32 anos, é formada em Gestão em Comércio Exterior pela Unip e presidente do PSB de Barueri. Cresceu em São Luís do Curu, interior do Ceará, e veio para Barueri com 14 anos. Mari tem experiência em gestão pública, atuou na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Ciências, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, na assessoria do então governador do Estado, Márcio França, no Palácio dos Bandeirantes. Mari, desde já queremos agradecer você pela participação, por ter aceito o convite de participar aqui das entrevistas do Giro nas Eleições. Obrigada a você. Obrigada a todos vocês pelo convite. É um prazer estar falando com vocês, com os telespectadores também na nossa região. Sempre agradeço os espaços que são abertos para que a gente possa se apresentar. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma boa conversa. Com certeza. Candidata, nosso tempo de entrevista serão 20 minutos. Nós temos um cronômetro na tela que contará aí com 21 minutos. 20 minutos para que nós possamos realizar as perguntas, a senhorita, né, possa responder cada uma delas. Vou pedir para que nós possamos aí ter as respostas de forma bem objetiva para abranger o maior número de temas possível e 1 minuto para que a senhorita fale aí com os seus eleitores, com os munícipes da cidade de Barueri. Lembrando a quem está nos assistindo que essas entrevistas podem ser assistidas no nosso portal de notícias, girosa.com.br e também através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente vai ter também hoje a participação da Ana Clara, nossa repórter, que já aparece fazendo aí perguntas para a candidata. Vamos então iniciar a entrevista, vamos dar o start no nosso cronômetro e assim começar as perguntas. Valendo então a partir de agora. Candidata, caso a senhorita, né, 32 anos, a senhorita seja eleita, quais serão as prioridades que a senhorita colocar em prática de imediato na cidade de Barueri? Quando eu for eleita agora, em 2021, a primeira coisa que eu vou fazer em Barueri é unificar a cidade. Hoje a gente tem 2 Barueri. Poderia dizer que a gente tem mais de 2. A gente tem uma Barueri que tem oportunidades, que tem calçadas limpas, que tem emprego, que tem segurança. E a gente tem bairros que são extremamente esquecidos. Foram esquecidos, são invisíveis aos olhos dos poderosos. Então, a minha primeira missão é unificar, sem deixar ninguém para trás. Mas eu acho que o principal mesmo, o problema de todas as cidades vai ser o pós-pandemia, né? A gente passou por um ano muito difícil, a gente perdeu muitos baruerienses por conta do coronavírus, a gente perdeu muitas pessoas queridas por conta também dessa questão de clientela que existe na nossa cidade. Se você é amigo de alguém, você consegue uma consulta, você consegue passar um familiar que está com coronavírus. Muitas pessoas, infelizmente, não têm esses parentes, porque são pessoas comuns e acabaram perdendo isso. Então, o que eu quero fazer é fazer o reabrir Barueri. Muitos micro e pequenos empresários, principalmente dos bairros mais distantes do centro e de Alphaville, tiveram que fechar as portas.
outros tiveram que perder os seus estoques por conta das enchentes, que desde 1983 está aí. Então, a gente tem um crédito, um programa que chama Reabrir Barueri, que a gente vai emprestar até R$50 mil para quem teve que fechar as portas. A gente acredita que é possível a gente apoiar quem empreende a sua vida, quem quer levantar o seu dinheiro e ser dono do seu próprio negócio. Uma outra questão também é o Ninguém Fica para Trás. Muita gente recebe o auxílio emergencial na nossa cidade, são mais de 80 mil pessoas, e eu quero prorrogar por um ano no custeio da Prefeitura Municipal para que a gente não deixe ninguém passando necessidade. Tá certo. Caso a candidata seja eleita, quais as políticas públicas da atual gestão serão mantidas e quais não continuará aí no projeto, né, no desenvolvimento do seu mandato? Veja, apesar de eu ser contra a gestão que está aí, eu reconheço muito o serviço que foi feito. E eu quero justamente valorizar o que foi feito de bom. Eu jamais vou acabar com coisas boas. Eu acredito que muitos nomes passaram pela cidade, como Bittencourt, né, como esses outros que estão aí há quase 40 anos. A gente tem que entender que uma nova gestão é preciso valorizar o que foi bom e sem caça às bruxas. Eu não vou entrar no governo e destruir tudo o que foi feito por essas gestões. Pelo contrário, acredito que o Furlan cumpriu o seu papel em Barueri e vai ficar na história da cidade. Mas o que a gente vai acabar é os cargos comissionados de ex-prefeitos tucanos que quebram suas cidades e vêm ser secretário no nosso município. São pessoas que não têm nenhuma relação com a nossa cidade, muitos nem moram aqui e administram o nosso dinheiro. Então, isso eu vou acabar. Eu vou também transformar os cargos comissionados de direções, vou pegar o pessoal que é concursado, que tem mérito, os funcionários que são concursados aqui na nossa cidade, e diga de passagem que não são valorizados, para ocupar esses cargos. Então, a gente quer diminuir a máquina pública, a gente quer transformar também o auxílio que os professores recebem, que são cesta, em cartão, para que eles tenham uma autonomia e depois também planejar para que a gente possa fazer isso com as cestas básicas. Mas o que eu vou acabar em Barueri é com essa questão de humilhar o munícipe. O munícipe hoje ele é humilhado dentro do hospital, ele é humilhado quando ele vai pegar uma cesta básica, ele é humilhado se ele precisa de um auxílio aluguel. Então, uma dessas questões que eu preciso e quero acabar é o auxílio aluguel. Não porque eu quero deixar as pessoas para trás. Pelo contrário, eu quero que elas tenham casa própria. A gente vai buscar apoio do governo federal, do governo estadual. A gente tem também condições de fazer um planejamento aqui para que a gente regularize quem está irregular e para que a gente possa também proporcionar casa própria para quem não tem. Então, o que eu vou acabar dessa velha política é esses acordos de dentro dos gabinetes, vou tirar todo mundo que é de fora da nossa cidade e valorizar quem estudou e quem é de Barueri. Tá certo. Candidata, a nossa repórter Ana Clara Gaspar tem uma pergunta para fazer. Ana. Olá, candidata. Uma matéria da atual edição do Giro SA impresso mostra que das 11 cidades aqui da região oeste, são 12 as candidatas a prefeita. A senhora, enquanto líder de movimentos que defendem a participação feminina na política, acha que esse é um bom número? E como avalia a participação das mulheres na política regional e o que fará para fortalecer esse aspecto, caso seja eleita? Oi, Ana, obrigada pela pergunta. Veja, eu até que acho que a gente tem que estar crescente o número, principalmente de candidatas a prefeita, e é justamente por isso que eu coloquei o meu nome. Eu fiz esse ato corajoso, porque eu acredito que quando mulheres entram para políticas, meninas voltam ao sonhar. E as meninas e as futuras gerações precisam ter referência. E a referência são pessoas comuns, não são fidalgas, não são filhas de alguém, não são esposa de alguém. Então, eu tenho acompanhado também algumas candidatas da região, Camila no Cajamar, né? E eu tenho ficado esperançosa. O que mais me desafia nesta cidade é a gente não ter uma vereadora na Câmara Municipal.
Em 72 anos de emancipação, tivemos apenas 4 vereadoras, sendo que a gente tem uma deputada federal que é também de uma família política. Então, se essa deputada não conseguiu compreender que a gente precisa atrair mais mulheres, eu farei. Então, o meu legado nessa minha gestão será de incentivar cada vez mais as mulheres a participar da política. E não só como candidata, Ana. Eu quero trazer também para ser secretárias comigo. Eu quero dividir meio a meio, porque nós mulheres estamos muito capacitadas e o que a gente precisa é de uma oportunidade. Candidata, eu vou fazer 2 perguntas em uma, né? Na sua opinião, por que o número de mulher na política são baixos, né? Aliás, bem baixos? E o porquê que quando uma mulher sai candidata, seja vereadora ou a prefeito, enfim, qualquer cargo público, mas vamos falar de prefeito, né, e vereador, e no seu caso prefeita, a chance de se eleger é pequena, sendo que a maior parcela da população é de mulher. Por que mulher, no seu ponto de vista, não vota em mulher, ou por que a mulher não consegue ter tanta representatividade na gestão pública? Veja, eu cresci vendo minha mãe sendo professora da Pastoral da Criança e ela já foi candidata, então eu tive uma referência. Eu acredito que as mulheres não entram para a política, primeiro porque não tem referência, porque quem tá lá político é a filha do bacana, que estudou fora, que não entende a realidade. Isso não digo todas. Mas o principal desafio da mulher na política... Mas hoje tem muitas candidatas, principalmente a prefeitas, que são da comunidade, que são da periferia e que dão a cara para participar. Exatamente. E aí, por isso que estou te dizendo, a gente tá criando um caminho de esperança. Ao meu ver, sendo candidata pela primeira vez, participante de um partido há muito tempo, primeiro que os partidos eles não olham para as mulheres como captadoras de votos. Geralmente já tem uma visão um pouco como da sociedade, né? A gente tem quebrado muitas coisas, tem alcançado muitas coisas, mas a gente ainda não é equiparado aos homens, mesmo fazendo a mesma função. Então, isso reflete também na política. Então, os partidos eles precisam também se autorreformar para que eles consigam olhar para as candidatas e apoiar. Porque a questão financeira ela não é só uma questão que impede mulher, ela impede muitas pessoas boas de chegarem lá. Aqui em Barueri, por exemplo, é uma campanha de Davi contra Golias. É um milionário, né, contra a gente que tem uns tostões aqui e graças a Deus tem um fundo eleitoral que apoia a candidatura, senão a gente não teria dinheiro nenhum. Então, acho que o poder aquisitivo, ele fala muito mais alto, principalmente em um momento onde tem muita gente desempregada, muita gente que passou pela pandemia, e você sabe que política no Brasil é o seguinte, o pessoal chega de última hora e vai atrás daqueles que estão mais necessitados, ao invés de criar um pensamento de que é importante saber escolher o seu representante, que 4 anos ele vai decidir sobre a sua vida. Mas a questão das mulheres é porque falta apoio financeiro. A mulher ela se desdobra em vários, mas não que isso seja um impedimento da gente, mas falta o apoio tanto de partido quanto de apoiadores de partido e é um ambiente super hostil. Eu, como candidata, recebo inúmeras cantadas, recebo fotos peladas. Às vezes você está conversando com uma pessoa, você acha que a pessoa está interessada na sua proposta e geralmente ela não está. Então tem que ser bem corajoso e corajosas, né? Então eu parabenizo muitas mulheres. Eu também trouxe bastante candidata dentro do meu partido. O fato é que você demanda tempo, você requer um pouco de dinheiro para você poder andar, porque você vai parar um período do tempo da sua vida para se dedicar a isso. E muitas mulheres são mães, pagam aluguéis, e isso é impossível. O homem deixa o seu filho com a esposa dele. Então, ele chega em casa tarde, ele sai. Eu acho que essa questão financeira, ela ainda, ao meu ver, ela é a mais impeditiva. É por isso que quem ganha eleição, geralmente é filha de quem tem dinheiro ou de político. É muito difícil uma pessoa da periferia chegar lá e vencer, mas não é impossível. E é por isso que a gente está se candidatando, porque a gente acredita que é possível. Tá certo. Candidata, vamos falar um pouco sobre chuva e alagamento no começo da entrevista.
a candidata chegou a citar sobre essa questão. Barueri sofre, assim como outras cidades da região, com a questão do alagamento. Nas últimas chuvas que nós tivemos, nas últimas semanas, isso aconteceu novamente em vários bairros, principalmente ali no Tamboré, próximo ao shopping. Quais seriam as propostas, as medidas que a candidata teria para resolver, para solucionar de vez esse problema? E por que até agora não foi resolvido, na sua opinião? Até agora não foi resolvido porque Barueri não tem um projeto para Barueri. Barueri tem um projeto de manutenção do poder dos poderosos. Se em quase 40 anos não resolveram problemas de enchente, não vão resolver em 4 anos. E esses problemas são problemas estruturais. É claro que vai chover, que chove aqui, que chove no Nordeste, que a gente pode passar um tempo de estiagem, mas irá chover. Que a culpa, muita gente fala assim, mas chove muito, a culpa não é do prefeito. Quem é liderança, quem administra a cidade, precisa sim se planejar. Então não resolveu até agora porque não teve esse planejamento. Porque lá no residencial, em Alphaville, não alaga. Então, quem mora lá não vê a dificuldade. E é inadmissível que uma cidade das mais ricas do país, a gente ainda tenha que todo ano ver gente perdendo as suas coisas. Então, o que a gente vai fazer é prioridades. É olhar para o que se tem que resolver. A gente tem divisa com Osasco, ali no Mutinga, que a gente tem um esgoto a céu aberto. Osasco não quer resolver, Barueri não quer resolver. A gente tem uma CIOeste, né? A gente sabe que esses prefeitos dialogam. Então, na minha gestão, eu vou chamar os prefeitos da região e eu vou falar, vamos resolver. Essas pessoas precisam ser atendidas. Então, o que eu acredito é que tem que ter prioridade e que tem que ter vontade de resolver. É inadmissível que também, quando chova, a gente tem um monte de entulho na rua, porque é um dos grandes problemas de Barueri é de entulho. A gente tem a empresa, mas a empresa só passa em bairros onde eu acho que eles mandam, porque tem muitos bairros que são abandonados. Candidato. Então precisa olhar para o problema e resolver o problema, e isso nós faremos. Candidata, durante essas semanas, né, de campanha, com certeza a candidata conversou com várias pessoas aí nas ruas, nos principais bairros. Quais são os principais problemas citados por essas pessoas? O que elas esperam que melhore na cidade? O que a senhora tem sentido? Nós temos 6 minutos de entrevistas. Tá. Olha, Adriana, eu tenho sentido uma sensação maravilhosa, né? A gente tem uma campanha simples, as pessoas sentem muito falta de falar, poxa, eu não vejo sua campanha grande, eu gostaria mais de ver você na rua, mas a gente está fazendo realmente uma construção. Mas a sensação que eu escuto da rua é a melhor possível e é a que me emociona todo dia. As pessoas concordam que não dá mais os mesmos nomes, cansaram dos mesmos nomes, das mesmas atitudes, né? E eles reclamam bastante do mau atendimento em UBS, eles reclamam da demora dos exames, principalmente as mulheres, reclamam bastante de que faz exame, depois volta, quando consegue marcar um retorno, já venceu os exames. A gente tem um projeto que é um hospital da mulher. Eles reclamam na questão de moradia, né? Tem a questão do aluguel, mas a questão de moradia. Tem gente hoje que mora em apartamento da prefeitura, mas não é seu. Você está ali emprestado. Isso nunca se viu, né? Reclamam da passagem de ônibus, da sujeira nas ruas. Na questão da saúde, eles reclamam bastante. E eles reclamam muito dessa dificuldade de falar com o prefeito, né? A gente sabe que o prefeito é um político nato, muito simpático, mas eles têm uma dificuldade, tem um muro enorme de... Só um minutinho aqui. Tranquilo, vamos lá? Tem um número enorme... Enfim, me perdi aqui, porque acabaram de ligar aqui a Kombi da rua. Não tem problema. Vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente aproveitar os 4 minutos que nós temos. Os efeitos da pandemia têm sido devastador, né, no que diz respeito à economia. Pequenos, médios e grandes empresas fecharam as portas, estão fechando as portas. Qual é o projeto da candidata para melhorar, para realinhar a economia na cidade com essa questão da pandemia?
gerar emprego e renda também, claro. O primeiro projeto que a gente tem é o Reabrir Barueri, que é esse projeto que a gente vai fazer empréstimo de até R$50 mil para quem teve que fechar as portas. Sobretudo de quem empreende na periferia, sobretudo de quem está mais distante desses centros. Porque a gente sabe que o Alphaville e o centro tem um pouco mais consolidado, mas a gente não vai excluir ninguém. A gente quer ajudar quem teve que fechar as portas. Tá certo. Então, a gente vão começar a pagar com 9 meses, né, com juros baixos. E outra coisa também é ninguém fica para trás, que é um projeto que, se a gente está apoiando o micro e pequeno empreendedor, a gente também vai apoiar o cidadão. Muita gente está passando necessidade. Barueri tem 90 mil pessoas que vivem com menos de um salário mínimo. Então, imagine na pandemia. Aí a gente quer deixar o auxílio emergencial por 9 meses, para que a economia gire nesses bairros, principalmente, e que a gente consiga dar um up na nossa economia. Tá certo. Então, Ana Clara, acho que é o principal, o fator, e ver quais são os atores que estão, o pessoal que já são os ambulantes. A gente precisa legalizar essas pessoas, não dá para a gente sair correndo atrás dessas pessoas como se fossem bandidos, porque são empreendedores que estão tentando salvar suas vidas. Então, a gente precisa pensar muito em quem conseguiu ser criativo numa época em que todo mundo teve que perder o emprego. Então, a gente quer muito voltar à economia, mas apoiando principalmente quem já precisa e atraindo também o setor privado, para que a gente possa dar um up e tornar Barueri em uma só, com oportunidade para todo mundo. Tá. Ana, pode fazer a sua pergunta? Acredito que será a última, né, por conta do tempo. Nós temos aí 2 minutos de entrevista ainda, então pode fazer a sua pergunta para a candidata. Candidata, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus planos para reduzir índice de criminalidade e também violência contra a mulher, né? 1 minuto, candidata, para responder. Tá, obrigada. Eu acredito que, assim, a juventude hoje, sobretudo, ela não tem opção. Então, o primeiro projeto é a Escola 100%, que a gente vai tornar as escolas no município em escola em tempo integral, né? Meio período vai ser as aulas normais, no contraturno vai ter aula de inglês, espanhol, esporte, artes, para que a gente tire os meninos da rua, para que a gente deixe dentro de uma escola que seja atrativa, para que eles consigam se encontrar. Temos um outro projeto também que chama GPOI, que foi um projeto que a gente executou junto com o Márcio França no governo do estado, que vai dar um apoio aí de R$500 para jovens e moças, né, de 16 até 19 anos, para que eles consigam trabalhar dentro das repartições públicas e ganhem também uma bolsa para que eles possam sair para comprar um tênis, que eles possam passear, porque a gente perde muitos jovens porque eles não têm opções. A questão da criminalidade da mulher, ela acontece porque a nossa cidade, por muito tempo, foi subrepresentada. Nós, mulheres, somos subrepresentadas. A primeira coisa é tornar a Delegacia da Mulher 24 horas e aos finais de semana. A gente também quer fazer um trabalho em conjunto em escola para conscientização e tornar a Secretaria da Mulher para todo mundo, não só para esse centro aqui. Então, a secretaria, o meu tempo é curto, mas eu tenho muita coisa para fazer em relação para que acabe a violência contra as mulheres. 30 Obrigada. Segundos para falar com o seu eleitor. Olha, muitos de vocês estão me conhecendo agora, outros já me conhecem, estão curiosos sobre mim. O meu nome é Mari, eu tenho 32 anos. Eu resolvi sair candidata porque eu me cansei de ver as mesmas pessoas e eu sei que a nossa cidade, ela é uma cidade muito rica e cheia de oportunidade. Barueri me abraçou e eu nunca falharei com ela. Eu me preparei para estar aqui, né? Tenho um grupo de pessoas, não farei nada sozinho. Quero ouvir você na hora das decisões. E eu te peço uma oportunidade. Siga nas minhas redes sociais e muito obrigada. Tá bom, candidata, desculpa, mas o tempo não é ao nosso favor nunca. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui da entrevista do Giro nas Eleições, tá bom? Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada, Ana Clara. Ana, obrigado também pela sua participação na entrevista de hoje. Obrigada, Adriano. Obrigada, candidata.
E a você que está nos assistindo, lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas através do nosso portal de notícias, girosa.com.br, e também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. É o Giro nas Eleições 2020. À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições.